Muito obrigada. Bom, olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde e Vida. E é assim, de táxi, de moto, que muitos pacientes chegam ao Centro de Saúde Nametil, aqui no distrito de Mugovolas, na província de Nampula. É um distrito que tem aproximadamente 300 mil habitantes e a maioria destes 300 mil habitantes faz as suas consultas neste centro de saúde, onde hoje nós vamos falar sobre a importância do aleitamento materno. Dados do Unicef indicam que cerca de 3 a cada 5 bebês não são amamentados nas primeiras horas, o que coloca estes bebês em risco de morte e doença. Portanto, hoje nós vamos refletir sobre este assunto aqui no Centro de Saúde Nametil, no distrito de Mugovolas, e vamos aprender dicas e orientações para que as mães, pais ou encarregados de educação possam proporcionar um ambiente melhor e saudável para as suas crianças, claro, fazendo o aleitamento materno exclusivo e principalmente a amamentação nas primeiras horas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Centro de Saúde Nametil, no distrito de Mugovolas, na província de Nampula, e vamos conversar com o Dr. Celso Gil, é médico-chefe a nível do distrito de Mugovolas. Sim. E vai hoje nos dar algumas dicas para melhorarmos ainda mais a nossa saúde. Olá, primeiro agradecer Olá. pela calorosa recepção. Seja bem-vindo a Mugovolas. Este nosso distrito está nesta pérola do norte, Nampula. Não é? Sim, sim. O distrito é um dos grandes produtores de gado bovino e tem uma grande potencialidade agrícola. Então, E ainda assim, o doutor explicou mais cedo que é um dos distritos que tem elevados índices de desnutrição crônica. não, ainda não temos um estudo feito, não é? Porém, aquilo que é o espelho Sim, do nosso dia a dia, atendimento dos casos, nosso internamento, atendimento das crianças. Temos notado alguns casos de desnutrição aguda, concretamente marasmo, kwashiorkor marasmático, tem assolado as nossas crianças. E nós, como distrito, como governo, estamos sempre a nos esforçar, que é para poder passar mensagens úteis, comunicações em saúde, em matéria sobre como proteger-se da desnutrição, explicar às mamães e os diferentes atores comunitários de como podemos prevenir este grande mal que pode assolar a nossa comunidade, a nossa família, os nossos bebês e as nossas mamães grávidas. muito Então, bem. Márcia, bem-vindo ao distrito mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Doutor, qual é a capacidade deste centro? Bom, o Centro de Saúde Nametil tem uma capacidade instalada de 48 camas e ainda atende cerca de 100 mil habitantes. Recordando que o distrito de Mugovolas tem, na sua totalidade, cerca de 300 mil habitantes. Isso quer dizer que nós atendemos o maior bolo da população neste centro de saúde. E é o centro de saúde de referência ao nível do distrito de Mugovolas. Muito bem. Estivemos um pouco mais cedo a conversar com as enfermeiras, são técnicas de saúde materno-infantil e também algumas pacientes que deram à luz ainda hoje. Uau, que bom. Porque o nosso foco aqui é a saúde da mulher e criança. Estamos a falar sobre o aleitamento materno. O que o doutor pode nos dizer em relação ao aleitamento materno aqui no distrito de Mugovolas? Bom, em princípio o aleitamento materno é saudável, é recomendável. Aliás, a OMS preconiza o aleitamento materno exclusivo. Sim. Não é? Então, toda criança que nasce em qualquer parte do mundo deveria ter este benefício maior, eu chamo de benefício divino, porque o leite materno tem todos os nutrientes possíveis para que a criança cresça saudável e ainda tem também na sua composição aquilo que são os anticorpos que protegem a criança contra doenças, infecções e outras complicações que podem assolar essas crianças. Muito bem. Fala-se muito sobre o aleitamento materno logo nas primeiras horas após o nascimento do bebê. O que isto quer dizer? Olha, existe uma coisa interessante que eu até, num desses livros que eu acabei de ler, vi algo interessante que dizia o seguinte:
o aleitamento materno é a primeira comunicação afetiva entre a mãe e o bebê. Sim. Então, a primeira comunicação divina, chama-se divina, que Deus nos concedeu, a comunicação entre bebê e a mamã, é mesmo o aleitamento materno. Dando leite materno às crianças, nós estamos a proteger a criança, estamos a carinhar a criança, estamos a criar o elo de ligação entre a mamã e o próprio bebê. E vantagens para a própria mãe, porque o aleitamento materno não é só para o bebê. Com certeza. Olha, para a mãe, o aleitamento tem vários benefícios. Primeiro, porque é um método de anticoncepção, ou seja, para não engravidar. Quando a mãe amamenta a criança da melhor forma possível, aquilo que é recomendado, ela por si só consegue fazer um planeamento naquele momento, ou seja, não há de engravidar naquele momento. Então, isso é interessante. O outro ponto é que aumenta a comunicação afetiva entre a mãe e o filho. Não é? E nesse caso os bebês vão crescer saudáveis e vão ter aquilo que são os nutrientes recomendados e a vida da criança fica melhorada. E como é que deve ser a alimentação desta mãe? Porque há casos em que a mãe não produz leite suficiente ou não está pronta para amamentar logo nas primeiras horas. Qual deve ser a intervenção? Primeiro, é importante que eu dou essa mensagem a todas as nossas mamás e algumas mamás que têm aqueles estigmas de que se eu amamentar vai acontecer isto, aquilo, acolá com a criança, comigo. É importante que as mães ponham isso na cabeça, que o aleitamento materno é o primeiro remédio do bebê. Este é o primeiro remédio. Segundo, é importante que saibam que uma mãe que amamenta o seu bebê de forma saudável também torna-se uma mãe saudável. E em terceiro lugar, quero dizer o seguinte, que quando nós não estamos a produzir, por exemplo, leite, como estavas a dizer, existem algumas recomendações que nós damos antes de partir para as recomendações farmacológicas, como tal. Por exemplo, uma mãe que não amamenta pode significar que ela está estressada, que não tem um bom estímulo afetivo entre ela e o marido, por exemplo, o marido primeiro. Então é importante que os nossos papás lá em casa também, no momento em que a mamã nasce, esteja ali para dar aquele apoio psicológico, fazer massagem, acarinhar a criança. Isso faz com que o nosso ciclo circadiano, que é uma coisa fisiológica nesse caso, a partir do período noturno, comece mesmo a estimular que a mamã comece a produzir o leite. Então é importante. O segundo passo é que o bebê deve estimular, porque não se produz leite enquanto o bebê não mamar. Então, é importante que a mamã, apesar de não sair muito leite, dar à criança a mama. Há de começar a produzir, ingerir muitos líquidos, alimentar-se de forma saudável e assim sucessivamente vamos ter nutrientes e a mama vai começar a produzir aquilo que é recomendado. E acima de tudo, frequentar as consultas, pois é aqui onde a mãe aprende todas as recomendações e orientações que deve seguir em casa. Na verdade, as recomendações começam mesmo na consulta pré-natal. E é lá onde as mamães, durante o período em que elas estão grávidas, os 9 meses de gravidez, elas passam lá a receber mensagens úteis de como se prevenir de doenças, de como pode fazer o espaçamento entre os nascimentos, de como pode gerir a sua família e ainda passam mensagens positivas de como deve amamentar essa criança. Por quê? E o doutor falou há bem pouco tempo sobre a importância da participação do homem no apoio a esta mulher para criar aquele vínculo afetivo, não só com a própria mulher, mas também com o bebê. Como é que o pai pode participar neste ato? Sim, o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já está tudo padronizado e escrito sobre os partos humanizados. E o pai pode participar? Pode participar, com certeza, pode participar. Pode participar o pai, aliás, deveria ser a pessoa que deveria estar ali, porque, logicamente, é o genitor nesse caso. É a pessoa que com a mãe fizeram o bebê nesse caso. Então, e isto melhora muito a comunicação psicológica entre o casal. Melhora também esta componente afetiva entre pai e filho, ou pai e filha, dependendo do sexo nesse caso. E ainda também melhora aquilo que é o envolvimento na saúde da mulher.
E os pais aqui em Mogovolas acompanham as suas esposas ao centro de saúde? Têm a oportunidade de ter este acompanhamento? Alguns sim, alguns não. Ao passo que nós estamos a trabalhar, por exemplo, com outras iniciativas de engajamento masculino. Sim. Estamos a fazer palestras comunitárias, estamos a trabalhar com a liderança local, os atores comunitários, as mamães da comunidade. E nós estamos a trabalhar no sentido de melhorar esse engajamento masculino, porque melhorando o engajamento masculino, iremos melhorar aquilo que é a saúde da mãe e protegemos-nos e melhoramos também aquilo que são as nossas taxas de mortalidade materna em Moçambique. Dr. Celso, sim, a desnutrição é um problema grave de saúde pública, sim, no nosso país, e aqui na Zona Norte esta doença tem um impacto muito forte, porque acaba também interferindo não só na saúde do bebê que tem a desnutrição, mas toda a família acaba passando mal com este problema, porque tem que estar toda hora no hospital, consultas e etc. E muitas vezes diz-se que a desnutrição tem um ciclo. A mãe com desnutrição pode nascer um bebê com baixo peso e essas coisas todas. E muitas vezes a alimentação está diretamente relacionada com esta questão. E também falando do aleitamento materno, porque a mãe precisa ter nutrientes para poder produzir um leite e também com qualidade para poder dar à sua criança. O que o doutor pode nos dizer em relação à desnutrição que afeta algumas mães? Uma mãe desnutrida é igual a um bebê desnutrido, é igual a um adulto também desnutrido. E esse ciclo vicioso pode passar de geração em geração se não for revertido. O que nós temos feito como autoridade sanitária, no âmbito da desnutrição, nesse caso, temos passado mensagens-chave à comunidade, ensinamos a produzir alimentos, ou seja, a confeccionar alimentos saudáveis a partir dos produtos cá existentes. Sim. Porque não é por falta de alimentos ricos em nutrientes, é por falta de conhecimento na gestão desse mesmo alimento. Okay. Nesse caso, gestão em termos de como preparar os alimentos, como confeccionar os alimentos para que eles se tornem ricos e nutritivos. Então, nós temos uma equipe de nutricionistas cá no distrito, temos um responsável distrital de nutrição e que faz parte da equipa também do médico-chefe do distrito. Temos trabalhado nas comunidades, por exemplo, de Calipo, Yuluti, nas campanhas de vacinação, temos passado também alguma mensagem positiva sobre como preparar esses alimentos. Temos feito demonstrações culinárias, temos participado em feiras cá no distrito, feiras da área da agricultura, nesse caso, agrônomas. E temos explicado à população, temos passado alguns spots radiofônicos, por exemplo, sobre como devemos nos preparar esses alimentos para protegermos da desnutrição. E a importância também do aleitamento tem sido também uma das mensagens-chave nas nossas atividades na periferia, nesse caso. Então, estamos a trabalhar. Sim. A desnutrição é um calcanhar daquilo, mas estamos a trabalhar. Estamos a tentar mudar o cenário e provavelmente daqui a anos Moçambique terá essa taxa de desnutrição crônica reduzida. Nós cá no distrito, por exemplo, em Mogovola, ainda não temos um estudo feito com dados fiéis como tal, mas temos aquilo que é o espelho, são nossos atendimentos na unidade sanitária, que é o número de casos de desnutrição, por exemplo, que tem entrado por dia na unidade sanitária. Então, isso permite-nos espelhar aquilo que é a realidade na comunidade. Sim. Então, todos nós sonhamos com um Moçambique livre da desnutrição e vamos continuar a aumentar as nossas forças como comunidade, como governo, como pessoal de saúde, para fazermos chegar estas mensagens para a nossa população. Doutor, estamos a caminhar a passos bem largos para o fim desta conversa. Eu gostava que o doutor deixasse algumas dicas e orientações, últimas considerações para aquelas mães, pais, encarregados de educação, toda a população que assiste neste momento o programa Saúde e Vida. Olha, primeiro, dizer-vos que Moçambique é lindo, nós somos moçambicanos, Moçambique só será melhor se o moçambicano também fazer o seu melhor. Então, eu como moçambicano, na minha pessoa,
Eu sempre passo mensagens na minha família, na comunidade, onde eu estiver, sobre mensagens positivas sobre a desnutrição. Do outro lado, quero encorajar as mamás a preferirem pelo aleitamento materno exclusivo, porque este aleitamento materno exclusivo é saudável, tem benefícios tanto para as mamás, assim como aos bebês. Os nossos bebês ficam protegidos, livres de algumas doenças, têm nutrientes, crescem bem, tornam-se adultos saudáveis. E as nossas mamás também previnem-se das gravidezes indesejadas, fazendo o aleitamento materno de forma correta. Ok. E do outro lado também, poupamos os gastos do governo naquilo que são as complicações de não aderirmos a essas boas práticas. Sim. E ajudamos o nosso Moçambique a melhorar. Então, em suma, eu deixo mensagem positiva que todos nós, todos os atores comunitários devem passar essas mensagens positivas, devem aconselhar a comunidade onde estiverem sobre o aleitamento. Eu acho que essa tarefa não é só do profissional de saúde, é de todos nós. Com certeza. Muitíssimo obrigada, Dr. Celso, mais uma vez, por nos ter recebido aqui no Centro de Saúde, aqui no distrito de Mugovolas. Nós esperamos voltar para cá mais vezes. Ok, nós é que agradecemos. Esperamos também contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades. Ok, Deus abençoe vocês e a vossa caminhada e que Moçambique fique livre da pandemia, fique livre dos ataques de Cabo Delgado e que estejamos em paz. Muito obrigado. Haja paz e saúde para todos. Bom, assim foi a conversa que nós tivemos aqui com o Dr. Celso Gil, no Centro de Saúde na Metil, no distrito de Mugovolas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais informações para você. Não saia daí. Kanorwa, kirere liba kiba mirere sababa, kiara, wana kolon namwa. Ninyo ane rutwani bakani bakari. Kamukome, kiba mitaikoiwe. Mitaiko. Numero kibureke. Ewara mkalemwani wele mureke wenna. Kinala lawe wapiero kateni yo wona kono mwero kulwelo. Etupe kiraka wenna. Para ere ko maternidade no kira. Ekali heriweke. Ekali heriweke. Logo que a criança nasce e a mãe dá o leite do peito, a criança sente-se amparada. Quer dizer que o leite materno é mais importante. É por isso que logo que a criança nasce, temos que dar o peito, o aleitamento materno. Não só para aquelas de primeira viagem, aquelas primigestas, né? Mesmo uma mãe que já teve filhos, né? Temos que sempre ajudar, auxiliar em dar o aleitamento materno ao seu bebê. A mãe tem que dar leite materno porque é muito importante logo a nascença, porque o primeiro leite faz bem a criança e a mãe também, aquele primeiro, a criança quando chuva, a mãe pode prevenir as cólicas também. Marero lo mama para comprar primeiro leite materno. Para comprar minha de pele na nhona bebê que mamawe. Mas não é aquela saudável. Logo que a mulher descobrir que está grávida, deve vir nas consultas pré-natais para seguir, para a mulher vir de seguir. Em caso de tiver problema, né? Para diagnosticarmos cedo. Porque nós sabemos que mulher grávida é muito frágil em ter qualquer tipo de doença. É por isso que o que estou a aconselhar deve ir logo cedo nas consultas pré-natais, para seguirmos quase todos os 9 meses, até 9 meses vir na maternidade, ter parto na maternidade. Depois seguimos até o pós-parto, depois delamos na consulta de planeamento familiar. Nini kuma sana?
Mano nama sana? Nama. Finale lavoro kana para aku ini. Bom dia, mãe, bebê. Como é que tá a criança? Ok. Já começou a mamar? Sim. Quando a mãe, né, tem o seu bebê, ela vai tirar o primeiro leite, né, que nós chamamos de colostro. Então, esse leite é importante nas suas primeiras horas porque sabe-se que esse leite contém todos os nutrientes para o desenvolvimento do próprio bebê, o crescimento em geral, para a prevenção de outras doenças como doenças respiratórias, né, e a posterior doenças como diabetes e por aí em diante. Por isso é importante que a mãe, logo após o nascimento, possa estimular o aleitamento materno através do primeiro leite que vai sair, que é o leite chamado colostro. A tradição de Murupula dizem que o bebê temos que lhe dar banho com água aquela fria para habituar, para em caso de andar, depois apanhar chuva, não ter problemas. Mas nós sempre aconselhamos a mãe que não podemos lhe dar banho com água fria, temos que aquecer um pouco a água, temos que dar banho com água morna. E também, ao sair da maternidade, nós damos sal ferroso para, em caso da mãe, né? Aquele sangue que ela perdeu durante o trabalho de parto, para se recompor. Também nós falamos para a mãe andar com aquela criança quase 4 semanas, para controlarmos a saúde dela, assim como do bebê. Massa, sumo. Muitas das vezes as mães não costumam sair leite do peito, porque ficam muito tempo só a comerem peixe seco todos os dias. Eles preferem comer peixe seco, deixar verdura. O conselho que eu estou a dar, estar a comer feijões, verduras, não é que comer bem só estar a comer carne, não. Estar a variar. Hoje, de tarde, pode comer verdura, folha de batata doce também é muito bom. Nós assim podemos comer feijão cute. E muitas das vezes, primeiro essas primigestas, essas mães de primeiro, né? Costuma ter dificuldades de amamentar, dizem que o peito não está a sair porque não sabem. O que eu estou a recomendar para nós profissionais, né, temos que conversar bem com aquelas primigestas que devem insistir, porque quando você mais dá o leite do peito sai, o peito sai. Em caso de você dar poucas vezes, o leite não sai. É por isso que é recomendável dar mais que 8 vezes por dia, sim, para estimular o leite materno. As mulheres devem abrir ficha pré-natal, devem ir nas consultas pré-natal. Logo que descobrirem, que se desconfiarem que estão grávidas, devem vir nas consultas pré-natais. Porque o que acontece, dizem que em caso de você ir cedo, você vai andar, vai cansar. Mas eu estou a recomendar que devem vir logo, mesmo que seja de 1 mês, saber que estou grávida, devem vir nas consultas pré-natais, para serem seguidas até o parto. E é muito importante termos partos na maternidade. Porque nós não podemos só ver que, como já tive um parto em casa, os partos vão ser sempre uns partos normais. Parto é coisa que não se habitua. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a importância do aleitamento materno exclusivo e também o aleitamento materno nas primeiras horas. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade. A vacina contra a Covid-19 está a ser administrada em diversos países. A primeira dose foi dada no Reino Unido, ainda em 2020, e depois disso a aprovação ocorreu em diversos outros países, como Estados Unidos, Canadá, União Europeia e por aí em diante. Apesar do aumento do número de casos em alguns países provocado pela variante Delta, 15 entre as 20 nações mais imunizadas registraram quedas no número de mortes causadas pela Covid-19. De acordo com os últimos dados recolhidos pelo site Our World in Data da Universidade de Oxford, que está a monitorar os dados de vacinação no mundo, na Europa, a Hungria é um dos maiores exemplos. Há 3 meses, quando o índice de vacinação era de quase 15%, o país registrava 239 mortes por dia. Agora, com quase 55% da população totalmente vacinada, a média é de 1 morte por dia.
Também houve reduções expressivas na Alemanha, Itália e Bélgica. No Oriente Médio, o Catar aumentou a taxa de imunização de 19% para 56%. A média de mortes caiu de 7 para nenhuma entre abril e julho de 2021. Estes dados levam em conta a vacinação com as 2 doses ou a dose única nos países com mais de 1 milhão de habitantes. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 45 países africanos já iniciaram com as campanhas de imunização contra a Covid-19, mas ainda assim, a África ainda está muito longe da imunização dos cerca de 1,3 mil milhões de habitantes. Pois, segundo a OMS, das cerca de 550 milhões de vacinas contra a Covid-19 administradas a nível mundial, menos de 2% foram em África. No nosso país, desde o lançamento da primeira fase de vacinação em março de 2021, estão completamente vacinadas cerca de 400 mil pessoas, dos 30 milhões de habitantes, o que corresponde a 2,4% dos beneficiários vacinados. Está em curso desde o dia 5 de agosto a campanha nacional de vacinação em massa contra a Covid-19 e tem como público-alvo indivíduos com idade superior ou igual a 50 anos, funcionários e agentes do Estado, motoristas e cobradores dos transportes de passageiros, professores que não foram vacinados nas fases anteriores. Se você faz parte de um destes grupos, não desperdice esta oportunidade. Tire um tempinho do seu dia e dirija-se ao posto de vacinação mais próximo da sua residência. Cuide de si e da sua família. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar o serviço Alô Vida, que é uma linha grátis do Ministério da Saúde, onde você pode encontrar informações e conselhos sobre a prevenção da Covid-19 e outras questões de saúde.